Olá, pessoal. Meu nome é Renata Centurion e eu sou sócia-diretora para a América Latina da Winning by Design. Hoje a gente está aqui para falar e gravar para vocês um conteúdo bem legal no CMO Summit, para falar sobre a interação em marketing e vendas dentro das organizações. Para me ajudar nesse toque, hoje eu estou com meu amigo Gabriel Manes. Gabi, se apresenta. Eu sou Gabriel Manes, sou VP de Marketing e Canais na Conta Azul e quero agradecer a organização do CMO Summit pelo convite. Espero que a gente consiga entregar um grande conteúdo aqui hoje. Com certeza. E a ideia principal é trazer aqui quais são os desafios que existem entre marketing e vendas dentro das organizações, para que a gente possa trazer um pouquinho mais de como pode melhorar tanto essa atuação, quanto essa interação entre marketing e vendas, que são fundamentais para que os negócios possam escalar, certo, Gabi? Perfeito. Como é que você vê hoje, dentro da Conta Azul, o trabalho de marketing junto com vendas? Qual é a importância dessa interação? Legal, Renata. Eu atuo na Conta Azul e transitando entre as áreas de marketing e vendas há um pouco mais de 8 anos e meio. Então, eu já pude estar dos dois lados. Eu entrei, meu início na Conta Azul foi na área de marketing, então eu era o gerador da demanda. Eu gerava a demanda, eu entregava a MQL, eu refinava o critério de MQL. E depois de um tempo, depois de uns 3 anos de Conta Azul, eu fui para uma posição de gestão de equipes de vendas. Então, eu passei a entender do outro lado o quão legítimo era quando uma operação de vendas me dizia que o lead não estava qualificado o suficiente, ou quando uma operação de vendas me dizia que faltava lead, porque eu estava naquele lugar. E desde esse momento foi possível começar a criar essas conexões, trabalhar com metas compartilhadas, com times mais bem integrados. Hoje eu novamente tenho mais foco em marketing, né? E a gente conseguiu, ao longo desse tempo, desenvolver alguns mecanismos de gestão que possibilitassem o time trabalhar com um pouco mais de harmonia. Porque aqui quem trabalha com marketing sabe que é uma luta diária. Todo dia um pouquinho. Não estamos batendo a meta porque não está vindo o lead suficiente, ou quando o lead é suficiente, não estamos batendo a meta porque o lead está com baixa qualidade. E a gente tem isso que pode ser um cabo de guerra muito presente nas empresas. Resolver isso foi um desafio e acho que hoje a gente vai conseguir compartilhar um pouco do que nós fizemos lá na Conta Azul para chegar num momento mais harmônico, de times pelo menos puxando a corda para o mesmo lado. Está tudo resolvido? É fácil? Não, porque é uma empresa de alto crescimento e a gente tem que se desafiar todo dia. Mas pelo menos a gente consegue remar para o mesmo lado. Legal. E para trazer um pouco de como isso funciona, né, eu acho que na prática, a gente está trazendo para vocês um modelo da Winning by Design de ampulheta completa. Então, o que quer dizer isso? Normalmente, dentro das organizações, o pessoal trabalha muito com funil, né, de vendas. Então, a gente tem aqui os leads, a gente vai qualificando esses leads até que eles se transformem em clientes. Depois que ele se transforma em clientes, ele cai em um limbo ali. O que acontece depois disso? Então, a gente não trabalha só com aquele típico funil, a gente trabalha no modelo de ampulheta. Então, a ideia para mostrar para vocês hoje é a gente falar da ampulheta inteira. Então, não trazer apenas o modelo de funil, trazer essa ampulheta. Por quê? Porque a gente vai trazer justamente como marketing, vendas e CS podem trabalhar juntos dentro da operação e, com isso, fazer tanto a parte de aquisição e a parte de expansão trabalhar em conjunto. Então, olhando aqui para a nossa ampulheta, o que a gente vai ver aqui? Na nossa parte azul, a gente tem a parte de aquisição. Quando vocês olham para essa parte azul da nossa ampulheta, vocês estão vendo aqui atrás de mim toda a parte de aquisição desses clientes. Então, quando a gente fala de aquisição, a gente está falando desde conscientização até educação desses leads. E aí depois eu vou querer que você traga um pouquinho como a gente está fazendo lá na Conta Azul. Para quem não sabe, a gente está fazendo um trabalho de consultoria junto com a Conta Azul neste momento, e por isso o convite para o Gabriel participar junto com a gente, para que a gente possa trazer isso para vocês da maneira mais prática e o que acontece dentro da organização quando a gente usa esse modelo. Então, aqui na parte azul, o que a gente tem? A gente tem a parte de aquisição. Eu conscientizo um lead de que ele tem um problema, que muitas vezes ele não sabe, e começo na segunda fase dessa parte azul a educar esse lead para que cada vez mais ele entenda, putz, que legal, existem soluções para o problema que eu tenho. Nessa terceira fase aqui que a gente tem dentro da nossa ampulheta, o que vai acontecer? É a parte de seleção. Então, Na terceira parte, a gente tem a parte de seleção. Nessa parte de seleção, a pessoa vai entender, putz, a Conta Azul é exatamente o que eu preciso dentro do meu negócio para resolver os problemas que eu tenho.
Depois que a pessoa se conscientiza disso, aí ela compra da Conta Azul e a gente entra nessa parte aqui do meio da nossa ampulheta, ou gravata borboleta, que é a parte de commit, quando a pessoa fala, eu quero comprar de vocês. Nesse momento, ela ainda não comprou, ela não pagou e ela não assinou o contrato. E aqui é um momento que pode acontecer alguma certa distorção, né? E a gente brinca que a gente coloca esses clientes numa almofadinha de seda para transportar eles aqui para a parte da expansão, onde a gente vai ter, aqui na nossa parte rosa, vamos mudar de lado e mostrar aqui, a gente tem a parte de onboarding. Então, quando o cliente fala que ele quer comprar da gente, a gente delicadamente transporta eles para a parte de expansão, essa parte rosa, e faz com que a gente entregue tudo o que a gente prometeu para esse cliente. Dentro da Conta Azul, como é que acontece? Tanto essa parte azul, até a gente chegar na parte de onboarding, Gabi? Fala um pouquinho pra gente. O que é interessante primeiro, né, Rê, é que a Conta Azul, ela tinha uma organização de funil. A gente olhava muito pouco para essa segunda metade da ampulheta que você acabou de falar. Nos últimos anos, o desafio tem sido aumentar a base de clientes e a gente olha muito mais para as etapas anteriores. Então, trabalhando a geração de demanda, a conversão dessa demanda, então entra cliente, depois ele é servido, existe um autosserviço, porque nós somos um RP, então você tem todas as funcionalidades do RP à disposição para ir realizando a gestão de uma empresa pela Conta Azul. Mas quando a Winning by Design trouxe essa metodologia, a gente viu o quão fragmentados nós estávamos em termos de jornada do cliente. Então, desde que cliente entrava, por que ele entrou, qual foram os argumentos que a gente utilizou para realizar aquela venda e como que eu conecto isso com o pós-venda, com um trabalho de lifetime mesmo, para ter esse cliente mais engajado e consumindo futuramente novos produtos e serviços da Conta Azul. Então, o momento que a gente trouxe o Winning by Design é aquele momento onde você tem uma empresa em crescimento extremamente acelerado e chega a hora de, poxa, gente, se continuar pisando no acelerador dessa forma, eu acho que o carro pode fundir o motor. Então vamos dar uma organizada para voltar a acelerar? E foi quando a Winning by Design chegou e fez a gente refletir e redesenhar toda essa jornada. Então, te contar como funcionava cada etapa, talvez eu vá entrar muito no detalhe, mas o que é importante dizer aqui para todo mundo, talvez, é que era fragmentado. Uma squad trabalhava atração e aquisição, uma squad isolada trabalhava onboarding, uma squad isolada olhava para métricas de engajamento e fazia ações de engajamento. E quando a gente parou para fazer esse diagnóstico, a gente viu que os critérios de engajamento estavam muito pouco conectados com todo o trabalho de posicionamento e conscientização e educação que a gente fazia lá na venda. Então aqui a gente viu uma grande oportunidade de fazer esse redesenho, implementar esse estado futuro, para então conseguir fazer com que o nosso cliente tenha uma percepção única de Conta Azul. Para o mercado, a Conta Azul é única, não é fragmentada. Eu não tenho como levar a Conta Azul em partes. Agora, na atração e aquisição, a Conta Azul se posiciona assim, agora no pós-venda eu entendi que a Conta Azul... Não. É uma única experiência, um único contato. É assim que o mercado percebe a Conta Azul. Quem veio para resolver os meus problemas de gestão, para organizar o meu financeiro, a disciplina financeira da minha empresa, para que eu tenha chance de crescer de maneira mais organizada. É interessante, para você que está nos ouvindo nesse momento, é importante que você entenda assim, o seu cliente hoje, ele entende você, independente do negócio que você esteja trabalhando, eles te entendem como uma empresa única. Então, não importa se você está trabalhando com marketing, venda, CS, financeiro, né? Todas as áreas precisam estar falando a mesma língua, em primeiro lugar, né? Que é a ideia desse modelo, para que a gente possa fazer com que esse cliente entenda toda essa jornada como uma coisa bastante fluida. E aí, se a gente olhar para o modelo aqui, essa parte de expansão, ela é muito legal da gente mostrar algumas coisas. Deixa eu mostrar aqui. O nosso modelo de expansão, qual que é a grande sacada? O cliente, ele começa a ter o contato com o seu produto ou com o seu serviço na hora que ele começa a utilizar o produto, né? Que é o que acontece na Conta Azul. Quanto mais a pessoa usa e efetivamente ela tem um impacto que você vendeu, né? Lá na venda a gente prometeu um impacto que ele começa no uso a ver realmente esse impacto acontecer. E aí sim a gente chega na parte de expansão. A parte de expansão que vai acontecer aqui, ela só acontece quando a gente impacta de maneira eficiente o nosso cliente.
Então, se pensar na Conta Azul, por que os clientes continuam com vocês, Gabi? Por que eles acabam comprando de novo de vocês e passam vários anos dentro da Conta Azul? O que você imagina, assim, o que você olha e fala, não, o nosso cliente fica muito feliz quando a gente entrega o quê? Que faz com que ele continue aí? Quando a gente olha para a realidade de um dono de negócio, e a Conta Azul, primeiro que eu já vou chegar na tua pergunta, mas para a gente colocar para rodar essa ampulheta, a gente precisa de muita clareza de go-to-market. Então, quando a gente está falando aqui de go-to-market, a gente está falando, existe um mercado que eu conheço, existe um mercado endereçável e muito bem definido, que possui uma dor específica, um conjunto de dores, que eu desenvolvi um produto, um feature set, né, um grupo de funcionalidades que resolve essas dores. E agora eu vou trabalhar o posicionamento dessa oferta para esse mercado e vou trazer eles aqui para essa ampulheta, né? Então, até o início do trabalho de implementação aqui do Estado Futuro, olhando para a ampulheta, fez a gente revisar quem é o cliente da Conta Azul, quem deve ser o cliente da Conta Azul. E muitas vezes a gente, profissional de marketing, está trabalhando na empresa todo dia, gera lead, gera lead, gera lead. Se você para a sua equipe e pergunta, o que é o cliente ideal aqui da sua empresa? Muitas vezes a resposta não vem clara. A gente entra num loop, todo dia, naquela dinâmica de traz mais demanda, traz mais lead, fica fazendo experimentos em mídia, mas dificilmente para definir quem que é o nosso cliente ideal, né? Então, a gente fez esse trabalho. Para ter mais clareza de porte de empresas que a Conta Azul atende, de segmentos que a Conta Azul atende. Isso faz com que a gente consiga ser muito mais assertivo em comunicação, em como a gente conta as histórias, os cases, conecta com a dor, enfim. E para chegar lá na etapa de expansão, por que um cliente fica com a gente? Está muito conectado com esse começo. Por que um cliente fica com a Conta Azul? Por que ele compra mais a Conta Azul? Por que ele continua pagando a Conta Azul, né? Vamos falar aqui bem, por que ele continua pagando? A retenção é o primeiro passo da expansão, né? A renovação, primeiro passo da expansão. Porque lá no início as expectativas foram alinhadas. A Conta Azul tem um produto que atende esse mercado e eu entendi isso. Alinhei a expectativa de qual impacto que eu espero no meu negócio com a contratação da Conta Azul. A Conta Azul conseguiu me demonstrar isso e eu consegui sentir esse impacto na minha empresa. Então, realmente, é o parceiro certo para estar do meu lado, né? Não coloca a Conta Azul numa posição de conforto, porque a solução tem que continuar evoluindo, tem que continuar avançando conforme aquela empresa também aumenta a sua complexidade. Mas, para mim, o principal ponto da expansão está muito relacionado com a entrada. E isso que o Gabriel falou é extremamente importante. Por quê? Porque se a gente não sabe quem deveria ser o nosso cliente, né, quem a gente atende melhor? Eu fiz até uma brincadeira, outro dia eu estava gravando um podcast, a gente estava falando sobre qual é a música do Silvio Santos, lá atrás. Então imagina o seguinte, se você toca uma música, né, você coloca lá 3 notas, nota Dó, Ré, Mi, putz, já sei qual é a música. Qual que é, né, trazendo aqui para o nosso mercado, é o seguinte, quem vocês começam a falar e a pessoa fala, putz, é isso que eu preciso, exatamente isso. Então uma coisa que a gente vê muito de enganos acontecendo dentro do mercado é quando as empresas não percebem qual é o melhor go-to-market para se trabalhar. Eu quero trabalhar com todos os mercados. Meu produto é tão incrível, meu serviço é tão maravilhoso que eu posso trabalhar com todo mundo. Ótimo, que legal. Mas existem empresas que é mais fácil você trazer o impacto, trazer o benefício, as pessoas entenderem qual é a música, né, que a gente está tocando. E aí, gente, a gente tem esse ciclo infinito. Se a gente olhar para a ampulheta, é muito interessante que a gente tem esse ciclo infinito de trabalho, porque eu entrego o uso, entrego o impacto, e essa pessoa acha tão bacana. Então, a gente está olhando aqui para o final da nossa ampulheta. Essa parte de expansão acontece quando eu entrego esse impacto, a pessoa percebe esse impacto e ela quer continuar com você. Ela renova, ela continua com você, às vezes ela vai comprar mais do seu produto ou do seu serviço e ela vai fazer o boca a boca vendendo a sua empresa para outras empresas, porque ela quer esse sucesso. Então, Gabi, conta para nós um pouquinho como é que funciona essa coisa da expansão dentro da Conta Azul. Como é que vocês, primeiro, conquistam esses clientes, impactam eles positivamente e fazem com que eles continuem na base, expandindo cada vez mais essa operação de vocês?
E outra coisa que eu aprendi com vocês é que a expansão, ela abrange desde a renovação, venda de novos produtos e serviços, que é a forma como a gente interpretava expansão até então, mas tem um ponto muito importante que é a recomendação, que é depois aquela base de clientes serve como um grande ativo seu para que você explore um efeito de rede para chegar a mais empresas. Então, a Conta Azul, há um tempo, já passou o da base de 100 mil clientes, então isso faz com que a gente consiga capitalizar muito bem esse efeito rede. Então, aquele cliente satisfeito, ele pode participar de um programa de recomendação. A renovação entra no desenho de estado futuro como um trabalho de expansão, né? Não deixa ela automática, como a gente sempre trabalhou, apresenta um relatório de resultado do período daquela empresa, mostra para ela, traz um pouco mais tangível o que ela continua tendo de impacto em organização financeira com o uso do RP da Conta Azul. E claro, a oferta de novos serviços e principalmente serviços financeiros que a gente traz para a plataforma Conta Azul, como serviço de cobrança e até uma conta digital nativa do RP, totalmente integrada ao RP, como oferta de novos serviços, porque conforme você vai atendendo aquelas dores que o cliente trouxe no início da ampulheta, você ao longo da vida dele volta a fazer essa pergunta e você vê que ele tem novas dores, você ativa novas necessidades que são convergentes com o que você tem de solução para aquela empresa. Então, nesse formato que funciona na Conta Azul hoje. Então, eu achei importante a gente retomar um pouco essa coisa de, olhando para a nossa ampulheta como um todo, né, entendendo toda a jornada do nosso cliente, a gente está falando ampulheta ligada à jornada do cliente, né, o impacto acontecendo em toda essa jornada de forma fluida. Então, se eu olho para CS, eu estou tendo um relacionamento com meus clientes, entendendo quais são as novas dores que eles têm, e eles continuam na nossa ampulheta. Tem alguns clientes que vão super se conectar com Conta Azul. Sim. Como é que você vê, Gabi, que a gente pode utilizar esses cases de sucesso de clientes que gostam muito da Conta Azul, né? E aí, como um exemplo para quem está nos ouvindo agora, para conectar depois com o marketing e começar de novo na nossa ampulheta a trazer esse impacto para as pessoas certas no momento certo dentro dessa jornada. Perfeito. Quando a gente consegue, dentro de CS, fazer esse trabalho, acho que todas as empresas aqui que acompanham a gente vão ter algum perfil de cliente que está feliz, está conseguindo entregar um bom trabalho de Customer Success, ter bastante visibilidade do impacto. Acho que com o marketing a gente vai explorar principalmente as provas sociais. São os cases de sucesso que a gente pode utilizar tanto em trilhas, em jornadas de nutrição daquele cliente, onde você vai trabalhando uma contextualização em torno da dor, uma educação em torno daquela dor declarada e chega no momento que a prova social vem como um fechamento de uma empresa que estava na mesma situação e conseguiu resolver a sua dor com a solução Conta Azul. Você pode usar isso também em topo de funil, utilizando de webséries, usando redes sociais, utilizando palestras em eventos, palestras de cases em eventos. Um evento como a gente está fazendo agora. Exato. Né? Que exato. daí você vai atingir muita gente, né, ao Sim. mesmo tempo. E aproveitando, falando sobre volume, né, eu acho que é interessante a gente usar... Como é que a gente pode usar tanto inteligência artificial quanto o que existe hoje para automatizar isso tudo? Não precisa ser manual, certo? Então, para quem está fazendo manual, né, a gente começa assim para a gente entender o que funciona melhor, mas na sua visão, como é que a gente pode usar isso para multiplicar e fazer com que isso aconteça em escala? Porque imagina o seguinte, gente, vocês chegaram na marca de mais de 100 mil clientes, 200 mil clientes, 1 milhão de clientes, né? Daqui a pouco vocês estão atingindo. Se você atinge um número tão grande de pessoas, como é que você faz isso manual? Impossível. Como é que a gente pode usar não apenas a inteligência artificial, mas a tecnologia a nosso favor para colocar isso em prática dentro das organizações? Primeiro, a provocação que a Winning by Design fez bastante para a gente foi: qual é o perfil de cliente que a gente tem condições de estar atendendo ali no high touch, né? Qual que é o ticket, qual que é o GTM que a gente vai escolher para trabalhar com esse cliente? Tendo essa clareza do cliente que eu preciso deixar mais numa jornada de autosserviço, do cliente que eu posso fazer um trabalho de Customer Success 1 a 1, né? A gente vai definir o stack tecnológico para essa operação. Falando primeiro de tecnologia, sem entrar em IA ainda,
Acho que são as ferramentas de automação de marketing, de CRM, de Customer Success, muito bem integradas, que se conversem. De novo, há um risco muito grande de as empresas trabalharem de maneira fragmentada na jornada do cliente, e marketing trabalha com uma ferramenta, vendas trabalha com outra ferramenta, Customer Success trabalha com outra ferramenta, e ninguém vê problema nisso, porque as etapas não se conversam. Quando você faz um desenho de jornada que precisa ser unificado, você vai ver a quantidade de gaps tecnológicos e de falta de integrações que vão ser um obstáculo para você ter esse trabalho de maneira integrada. Então, acho que o primeiro ponto existem tecnologias suficientes para a gente analisar o que vai funcionar de maneira integrada, algumas com integrações nativas, algumas sendo a mesma ferramenta, e é importante a gente montar esse quebra-cabeça tecnológico de uma operação de receita recorrente. É um quebra-cabeça. A gente pode ter 10 ferramentas e a gente vai entender que todas são importantes se a gente não parar, sentar e analisar corretamente. É interessante, né, quando a gente começa a falar sobre isso, porque quando a gente conversa com as empresas, muitas vezes a gente entra numa empresa para começar um trabalho de consultoria, entendimento de quais são os problemas, quais são os gaps, e uma das coisas primeiras que a gente vê é assim, qual é o processo que existe dentro da empresa? Se a gente não tiver um processo muito bem desenhado, muito bem estruturado, né, sem gaps acontecendo entre as áreas dentro da empresa, as áreas trabalhando em silos, por exemplo, quando tem esses gaps entre as áreas, nós temos um problema muito grande, inclusive no uso de tecnologia. Então, o que eu vejo que acontece de erro muitas vezes é que as pessoas primeiro olham para a tecnologia para depois olhar para o processo. E tem que ser o inverso. Né? Então a gente olha primeiro para o processo e as tecnologias que existem, né? A gente vai procurar alguma coisa que se encaixe no que a gente precisa e não o inverso. Então, dentro da Conta Azul hoje, como que você enxerga o futuro? O que vocês enxergam? Como é que vai ser o futuro de Conta Azul em relação aos seus clientes? Eu acho que a partir do momento, com o redesenho de jornada que a gente conseguiu fazer recentemente, tendo um go-to-market muito mais claro das jornadas, a segmentação dos nossos potenciais clientes em jornadas específicas. E gente, muito importante, isso não para por aqui. A empresa desenvolve novos produtos, novos serviços, abre novos mercados e vai desenhar novas jornadas. Não é parada em pedra, né? A questão está sempre evoluindo. Exatamente. A questão é você tem que obedecer essa metodologia para abrir uma nova jornada para um novo público de maneira bastante consciente, entendendo a toda a construção que você tem que fazer. Não é desenvolver um novo produto, agora vende. Esse é o erro mais comum que a gente pode ter numa empresa, sem entender o mercado que a gente atende, se vai ser uma ramificação de uma jornada existente, se vai ser uma nova jornada, se é um go-to-market diferente, precificação. As coisas têm que estar muito conectadas. E o futuro da Conta Azul é a gente ter cada vez mais inteligência nessa construção de oferta de valor para o mercado, conectando com a jornada do cliente de ponta a ponta, desde o momento que ele vai ter o primeiro contato comigo, quando ele vai me conhecer, até o fim do LTV dele, né? E que seja infinito aí para muitas empresas. Que seja muito grande. Que seja muito grande. E aí, entrando na pergunta que você me fez sobre inteligência artificial, na Conta Azul tem algumas dimensões onde a gente utiliza a inteligência artificial, né? Primeira delas, falando até na ordem de jornada, eu acho que é uma questão de ganho de produtividade, de produção de conteúdo, de materiais. No nosso último evento anual, a gente teve uma palestra feita 100% por IA. Então, o roteiro foi feito por uma IA, a apresentação foi feita por uma IA e a apresentação também foi feita por uma IA. Você pode usar disso para elaboração de pautas, claro que sempre com toda a intervenção humana ali para a gente ter aquela curadoria, garantir qualidade, mas otimiza algumas etapas do processo, sim, né? Eu acho que esse é um uso que praticamente todas as empresas devem estar fazendo. O segundo uso que eu julgo muito importante, ele é mais focado em machine learning. O nosso lead scoring, e eu trabalho com lead scoring há bastante tempo, então lá em 2009 eu devo ter estruturado o meu primeiro lead scoring para chegar no critério de MQL. E a gente fazia cálculo de pontuação numa planilha para definir o que seria o lead mais qualificado para enviar para vendas. E hoje, quando a gente volta a fazer esse trabalho, existe a possibilidade de você jogar para a IA uma série de critérios
um volume muito maior de critérios, você alimenta a IA com critérios que vão indicar uma probabilidade de compra e ela vai te dizendo quais são os critérios mais importantes, ela vai se aperfeiçoando também com as informações que você alimenta e o Machine Learning vai te dando o que são os reais critérios de MQL, porque o que pode acontecer com o MQL é a moda antiga, ele pode ficar obsoleto e você tem que ficar revisando esse trabalho. Com a IA você torna isso muito mais dinâmico, você está sempre tendo um recálculo com base em probabilidade de compra. Isso tem facilitado bastante a nossa vida também. E sem contar também os chatbots, né? Você ter a possibilidade de fazer as primeiras perguntas para um cliente, uma pré-qualificação, utilizando bots, seja por chats, seja por WhatsApp. Acho que isso facilita muito a vida, dá muita produtividade para uma operação que a gente sabe que a gente vive um momento de crescimento em todas as empresas, mas sempre com uma busca por eficiência, né? Você conseguir entregar para o humano a tarefa mais estratégica do que fazer perguntinhas que podem ser automatizadas, vai fazer com que você consiga entregar mais valor, aproveitar melhor as pessoas, enfim. E essa lógica de score, de chatbot, eu dei os exemplos aqui nas etapas de aquisição, mas ela serve também lá para frente, né? A gente trabalha com score de propensão de cancelamento, né? Probabilidade de cancelamento, trabalha com chatbots na área de atendimento. Então a IA está presente e sempre muito bem supervisionada por humanos para que ela seja utilizada da melhor forma. E isso é um ponto, acho que, fundamental, a gente entender qual é o senso crítico que eu tenho que ter toda vez que eu utilizo inteligência artificial. Um erro que eu estou trazendo aqui algumas coisas que eu vejo de erros que a gente observa muitas vezes das empresas utilizando, é utilizar sem critério. Eu vou copiar e colar na minha operação, em algum texto que eu vou fazer. Então, às vezes a IA inventa algumas coisas, né? ChatGPT outro dia inventou que eu tinha trabalhado em empresas que eu nunca trabalhei antes. Foi bem interessante fazer esse exercício. Então, quando a gente olha para ChatGPT e todas as inteligências artificiais que você pode utilizar, a gente está trabalhando com uma ferramenta dentro da Winning by Design que ela transcreve tudo. Você faz uma reunião em português, aí ela entende, traduz para o inglês, transcreve isso escrito e depois fala o que cada uma das pessoas tem que fazer. Sensacional, incrível, maravilhoso. Só que às vezes você olha e tem algumas coisas que não fazem sentido. Então eu acho que é muito importante a gente olhar para a inteligência artificial, entender quais são os benefícios de utilizá-la, mas sempre com muito critério. Né? Porque ainda não temos essa transformação completamente no que um humano consegue fazer. Você tem essa visão também? Eu tenho a mesma visão. Eu acho que a gente precisa se apropriar dela, se apropriar das facilidades, das etapas que ela pode cumprir e economizar nosso tempo, economizar né? o nosso tempo, exatamente. Então, onde a gente pode economizar tempo, mas sempre com critério, né? E olhando, tendo supervisão, acho que é bem importante. E outra coisa legal é como é que a gente pode multiplicar isso, né? E talvez utilizar as pessoas para coisas que os humanos fazem melhor, né? Que ainda hoje é a parte emocional. Quando a gente fala sobre impacto, que a gente vai ter que ter na jornada inteira, é muito importante a gente entender que existe o impacto racional, que a gente vai causar dentro da operação, que vocês causam dentro do cliente de vocês, que a gente vai medir em dinheiro, como é que eu aumento o faturamento do cliente ou diminuo o custo deles, e olhar para a parte emocional, como é que eu melhoro a usabilidade e o dia a dia das pessoas que estão inseridas, né, no dia a dia ali, utilizando a plataforma da Conta Azul, por exemplo. Então, nesse caso, eu vejo assim, se a gente vai olhar inteligência artificial, a gente ainda consegue ter vários benefícios na parte racional, onde eu consigo tangibilizar, mas eu acho que a parte emocional ainda tem muito a desejar. E a gente ainda é muito bom em fazer isso, né? Sim, e vai continuar sendo. Eu acho que a gente sempre usa um termo lá na Conta Azul que é barriga no balcão. Você está muito próximo do cliente, entendendo quais são as dores daquele cliente, como ele usa a tua solução. Que objeções ele traz para o uso da tua solução, como você leva isso para dentro de casa, toma como aprendizado, que mensagens de benefício ele cita, que aha moments ele tem usando a sua solução e como aquilo vai se transformar em mensagens para você utilizar no seu posicionamento, nas suas campanhas. Então, acho que isso aí ainda não consegue fazer para a gente. Quando conseguir, a gente se apropria e faz outra coisa ainda mais estratégica, né?
Acho que é isso. É isso aí. Então, acho que como mensagem principal, né, dessa nossa troca aqui, Gabi, acho que é o seguinte: olhando para marketing e vendas, a gente tem que pensar que o que a gente está entregando para o nosso cliente, basicamente, é quais são as dores que você tem, entender que isso é uma conversa entre marketing e vendas, né? E junto com o nosso cliente, quem é o nosso cliente, no final das contas, quem é o nosso ICP, o nosso Ideal Customer Profile, ou nosso cliente ideal, e a partir dessa conversa, entender quais são os problemas efetivos que essas pessoas têm no dia a dia delas e que se conectam com o que a gente tem dentro da nossa empresa, né? E aí sim, essa conexão é o que vai gerar os negócios de serem realizados. E essa é uma força que marketing deveria, uma força que marketing deveria ter nas companhias, é cada vez mais influência no desenvolvimento de estratégias de novos produtos, novas ofertas. Porque o que acontecia em algum momento na Conta Azul? A gente está desenvolvendo um produto novo, a gente vai lançar esse produto e na hora do lançamento do produto a gente vai definir o mercado. Esse produto é para esse mercado. Na estratégia de lançamento a gente chegava nesse ponto. Então você tinha um time de marketing, comunicação, sempre correndo atrás de produto. Chegou um momento na Conta Azul que a gente começou a inverter isso. O produto vai começar a desenvolver alguma coisa, eu preciso anteriormente de uma definição de que dor eu identifiquei no mercado, qual é esse mercado, o que eu vou desenvolver para resolver essa dor, fazer uma análise competitiva de se isso já existe, como existe, a que preço isso existe, definir a minha estratégia de precificação e de posicionamento junto com um plano de negócios para que eu justifique que aquele novo produto, aquela nova oferta para em pé. Então, o que eu vou investir, com o que eu vou ter de retorno com aquela oferta para em pé. Para então eu desenvolver a primeira linha de código. E o que acontece muito nas empresas de tecnologia é o contrário. A gente começa a desenvolver um código porque uma ideia na cabeça de algum gerente de produto ou de algum desenvolvedor e tem uma autenticidade naquela ideia, uma originalidade muito importante que muitas vezes ela precisa apenas ser lapidada, trazida para um framework de go-to-market para que a gente consiga fazer isso de maneira estruturada e transformar isso em receita para a empresa. Não adianta nada eu ter um produto que o meu cliente não vai conectar e não vai querer comprar, né? Exatamente. Então, mensagem assim, para quem trabalha com marketing, que busca esse posicionamento dentro das organizações, busca entender da estratégia de produto, busca ultrapassar a estratégia de produto, o produto em definição de estratégias. E isso vai fazer com que todo o trabalho sequente fique muito mais fácil, porque todas aquelas definições de mercado já vão começando a ser trabalhadas em posicionamento e quando o produto está lançado, a gente está pronto, a gente está com os cronogramas muito alinhados e sincronizados. Isso casa totalmente aqui com a ampulheta. Casa totalmente, porque você está focando numa dor, numa definição de mercado, numa jornada para um determinado público, você vai definir como que você vai atender aquele público, com o business plan você vai saber se vale a pena colocar um SDR e um account executive, ou se você trabalha só com um estágio, você vai saber se você consegue fazer CS 1-1 ou 1 para N. Então, começar certo, né? E aqui na Ampulheta a gente deu vários exemplos de como fazer isso com produtos prontos, mas para produtos que ainda não nasceram, a participação de marketing é fundamental. Total. E eu acho que é importante assim, entender qual é o processo e aí entender as ferramentas que podem te ajudar a multiplicar isso. Aí, depois que a gente tem esse processo, essas ferramentas trabalhando, quais são as métricas que eu vou utilizar para ter certeza de que eu estou avançando, né? Qual é a velocidade que eu quero avançar, o que eu estou acertando, fazer testes AB, acho que é bem importante, né? Como é que a gente vai conferir se está dando certo, para onde a gente está indo, etc. E aí, depois, a gente fazer treinamento com esse pessoal para eles entenderem para onde a gente tem que estar indo, para todo mundo estar na mesma página, certo? E aqui entra um dos pontos que eu falei lá no comecinho, que foi como que a gente resolveu aquilo que parecia um cabo de guerra entre marketing e vendas, como que a gente vem resolvendo isso dia a dia. Antes da Win by Design, a gente entrava numa sala junto todo dia e discutia o mesmo desafio de vendas daquele dia. Então assim, marketing e vendas sentados na mesma sala, com o mesmo senso de urgência, com a mesma meta.
Então, esse é um ponto. Mesma meta, mesma dinâmica de trabalho, trabalhando como um time, não tendo um porta-voz de um time ou de outro, mas trabalhando de peito aberto, todo mundo. Além disso, a presença de um analista de dados neutro, a presença de um analista de dados neutro nesse fórum, trazendo os principais gargalos, o gargalo número 1, o gargalo número 2, trazendo clareza de que se caiu qualidade da demanda, onde eu vejo isso em algum número, em algum indicador, se caiu taxa de conversão, onde eu vejo os principais motivos, onde eu vejo as variações de motivos de loss. Então, voltando, um fórum onde todo mundo está trabalhando junto com a maior frequência possível, com meta compartilhada, com a presença de alguém neutro trazendo as análises do que está acontecendo. Então, levou a gente até um patamar. Com a chegada da Winning by Design, a gente tem condições agora de entender ainda melhor o que acontece em uma área ou em outra. Antes, por mais que a gente estivesse ali muito conectado, a gente não sabia o que o vendedor estava falando lá na ponta, qual que é o framework que ele estava utilizando, qual era a dor que ele estava atacando, onde ele estava registrando a informação subjetiva daquela conversa, do impacto que a gente estava causando. Com a Winning by Design isso vai estar estruturado. E a gente vai manter todos os aprendizados anteriores e colocar mais um bloquinho nessa construção, que é, eu sei como funciona a sequência dessa jornada. E não somente na vendas, eu sei como vai funcionar lá em Customer Success. Eu sei como vai funcionar a parte de engajamento, de retenção, de expansão. E da mesma forma, quem está em vendas sabe como funciona no marketing. Há mais clareza dos SLAs de uma demanda qualificada ou não. Como que eu passo para a próxima fase do joguinho? Exato, exatamente. Então, quando eu levanto a mão para dizer que um lead não está qualificado, opa, mas espera aí, eu conheço o SLA. O SLA está sendo atendido, então eu não vou atacar a galera de marketing, eu vou atacar o SLA. E a gente passa a atacar o processo, a atacar os números, mas de maneira feroz, mas a gente é bom e justo com as pessoas. Entende? Você tira a pessoa do problema, porque você tem desenho de processo, você tem desenho de métricas. Então, acho que esse vai ser o futuro da Conta Azul como gestão mesmo interna, aplicando tudo que a gente tem aprendido com vocês. Isso é muito legal, porque normalmente as pessoas falam assim, eu tenho um problema, vou mandar todo mundo embora. O pessoal não sabe vender, o pessoal não sabe conectar, não sabe fazer marketing, não sabe... O problema não são as pessoas, o problema é o processo que não está acontecendo da forma ideal. E qual é o processo ideal? A gente sempre está aprendendo, a empresa muda, a macroeconomia muda, o cenário muda, então a gente precisa sempre estar evoluindo. Me deixa muito orgulhosa ouvir isso de você e como vocês estão aplicando dentro da Conta Azul, acho que é muito legal. Alguma mensagem final para os nossos ouvintes, para o pessoal que está lá do outro lado? Eu quero fazer isso, como é que eu faço para chegar lá onde vocês estão agora? Eu acho que o que eu queria deixar aqui, talvez, de mensagem final para quem quer promover essa transformação, de trabalhar mais conectado, há uma tendência de quando você inicia esse trabalho, as pessoas sentarem em cima dos problemas. Você me falou essa frase. Cuida, que a gente vai ter que lidar com isso. Pessoas vão sentar em cima dos problemas. Você vai ter dificuldades de abrir algumas caixinhas pretas de o que realmente acontece naquela área ou naquela etapa, de qualquer uma que seja, né? Porque se você não tiver clareza do real problema, você não chega na solução. Se você não tiver clareza do processo, estado atual, você não chega no estado futuro. Então, acho que muito mais uma questão comportamental que eu traria aqui como mensagem final. Assume que há problema, admita que há problema, que fica muito mais fácil de resolver o problema. Mas não está tão problemático assim. Tem uma partezinha aqui que funciona. Esquece, desconstrói. Fica muito mais rápido, muito mais rápido. E só fazendo mais um adendo, a consciência de que eu tenho um problema. E quando a gente aceita que a gente tem esse problema, aí a gente pode ir atrás da solução. E trabalhar sempre em equipe é muito melhor. Uma empresa não é feita por uma pessoa, é feita por várias pessoas. E quando a gente senta junto para olhar de frente para esse problema, aí a gente consegue escalar e fazer as coisas acontecerem. Foi. Valeu, Gabi. Valeu. Muito bom. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau.